Como é a prova da OAB segunda fase? É uma dúvida muito comum o aluno querer saber como se desenrola a prova da OAB segunda fase. A prova, ela se apresenta por uma peça processual e 4 questões. A peça processual é um problema onde a OAB te coloca uma situação para que você ali naquele momento, como se fosse já o advogado naquela situação, desenvolva a melhor saída para o cliente. E a peça, o que ela exige do candidato que está fazendo a prova? Ela exige uma argumentação jurídica muito boa, ela exige o conhecimento do direito que está sendo colocado naquela questão, e aí ele tem que fazer essa peça, desenvolver essa peça, saber qual é a peça e ali fazer a escrita concatenada, explicando e deixando claro para a OAB que ele entende o que está sendo proposto naquela peça processual. As questões, então, são 4 questões. Um exemplo, a questão número 1 vem com a letra A e a letra B. Então, as questões, o que eu sempre digo, elas são de suma importância para a aprovação do candidato. Porém, o candidato tem que estar muito com a sua interpretação de texto muito aguçada, porque ele tem que ler a questão, pegar aquela situação, achar o seu fundamento jurídico, mas ele tem que responder à indagação que está sendo feita. E ao longo desses anos dando aula e preparando candidatos e candidatas para o exame da OAB segunda fase, eu sempre me deparo com uma situação que às vezes acontece no dia da prova. O candidato lê a questão, ele fundamenta juridicamente, ele faz toda uma dissertação ali do que está sendo colocado, mas ele não responde o que a OAB está perguntando. E isso não faz ganhar a pontuação necessária para aquela questão. Então, a orientação é: saiba interpretar o texto das questões para que você venha de fato responder o que está sendo colocado pela OAB. E na peça, você tem que entender o momento processual para que você faça a peça correta e também tem que ter o conhecimento do direito material do trabalho e argumentar e fundamentar a sua peça juridicamente. Essa é a dica, esse é o caminho para que você alcance a sua aprovação na segunda fase da OAB em Direito e Processo do Trabalho.